com o deputado estadual Genilson Leite. Nesta quarta-feira um pouco de ressaqueada, porque o ministro Dias Toffoli, como diríamos em outros tempos por aqui, deputado Genilson Leite, ele arregou, né? Pediu vistas no processo que diz respeito ao entendimento sobre o marco temporal das terras, demarcação de terras indígenas. Eu queria saber do senhor a sua opinião, o senhor que é de Tarauacá, uma terra indígena por excelência, que impressões lhe passaram essa decisão do STF hoje em relação ao marco temporal, o deputado Genilson? Lhe frustrou um pouco? Boa tarde. Olá, Itaã. Boa tarde a todas as pessoas que estão nos assistindo. Nós temos acompanhado um pouco essa situação do marco legal, né? Inclusive, tivemos aqui no Acre participando de algumas atividades, algumas mobilizações dos povos indígenas. O nosso entendimento que é necessário se respeitar, né, conforme está na nossa Constituição, né, os direitos dessa população tradicional, que tem dado uma contribuição para o nosso país, que tem sido, inclusive, vítima, né, nos últimos tempos, de muitas agressões, de desrespeitos, de atos desumanos. Nós temos, sim, condição de desenvolver o nosso país, nós temos, sim, condição de expandir a nossa produção, nós temos, sim, condição de crescer economicamente e respeitando algumas questões ambientais. E quando eu falo questões ambientais é porque as populações indígenas estão em regiões ambientais, em áreas florestais que têm, inclusive, ajudado muito, né, nessa questão do equilíbrio. Então, eu deixo aqui, né, o nosso olhar sobre essa questão, né, de respeito às tradições e também aos direitos dessa população, das populações indígenas. Deputado, o senhor tem feito várias viagens pelo interior, conversado com diversas comunidades. Eu queria saber do senhor o seguinte: qual é o Acre que o senhor está vendo, hein? Porque eu queria que o senhor aproveitasse o espaço. Isso pode parecer uma abordagem generosa, mas, olha, como o acreano não conhece o Acre, eu queria que o senhor aproveitasse essa oportunidade e falasse para a gente quais são, como é que a política pública, no seu entendimento, pelo que o senhor tem conversado com as pessoas no interior, qual é a grande falha e qual é o grande avanço que pode ser observado? Há algum avanço? Você pode fazer uma avaliação para a gente? Olha, então, nós estamos vivendo um momento que podemos chamar de progresso, de desenvolvimento. Nós estamos vivendo um momento de extrema dificuldade. A própria pandemia, que acaba sendo uma das questões que busca-se, a partir dela, explicar todas as coisas, tem sido um fator importante nesse processo em que nós falamos de crescimento e desenvolvimento, porém, é uma variável que não podemos atribuir a ela todos os problemas que nós estamos vivendo. As nossas andanças nos municípios do estado do Acre, ela tem ouvido muitas coisas, né? Nós temos presenciado o dia a dia da população, uma população que está reclamando, né? Está reclamando de que o custo de vida aumentou, em que a qualidade de vida, que em última instância, o que nós buscamos enquanto agente da política, o que nós buscamos enquanto políticos comandados, né, e com responsabilidade dada pela população, de fazer políticas públicas para melhorar a vida do povo, o que nós percebemos é que essa melhoria advinda da política não tem chegado, né? O custo de vida aumentou, a carne, o óleo, o feijão, o arroz, né? Nós temos visto a gasolina, a energia, tudo aumentou. Na mesma dimensão, o salário não cresceu, a inflação aumentou, né? Então, assim, nós acabamos ouvindo, ou seja, nós estamos nessas andanças ouvindo reclamações do povo acreano, né, de que é preciso trabalhar para que esses benefícios que advêm das decisões políticas possam chegar até a população.
E aí tá, nós estamos vivendo um momento, para além desses aspectos econômicos de custo de vida, nós estamos vivendo um momento de uma carga muito pesada. E que carga é essa? Puxa, nós estamos aí numa situação em que grande parte das famílias acreanas e brasileiras estão em luto ainda. Perderam entes queridos, estão com a carga psicológica muito grande, estão vivendo um momento de tristeza. E a política precisa, para além dos conflitos que nós estamos presenciando atualmente, a política precisa ser esse elemento distensionador. A política precisa ser esse elemento com capacidade de trazer mais leveza para o povo brasileiro e para o povo acreano. E essa leveza só vai vir se, para além, né, dos elementos que estão em pauta no dia a dia, né, sobretudo aqueles que configuram mais bandeiras de tolerância, de respeito, de bom relacionamento, de paz, se as condições econômicas da população também chegar. Né, o salário mínimo tiver um maior poder de compra, a alimentação estiver na cozinha da maior parte dos brasileiros e dos acreanos. Isso Deputado, é um elemento que também vem se nós aumentarmos muito a nossa produção e a nossa capacidade de nos relacionarmos, respeitarmos as diferenças e trabalhar pelo que é principal hoje no país. E o que é principal hoje no país é educação, é saúde, é produção, é cuidar do povo brasileiro e acreano. E não a gente está todo mundo cansado com a pandemia, não a gente está em perenes conflitos, brigas, guerras. Deputado, Hoje nós não precisamos disso. Deputado, o senhor tocou num assunto aí, num aspecto da sua fala que a gente precisa destacar, que é o custo de vida está alto por aqui, pelos barrancos daqui, nunca foi diferente. Agora, a questão é que a renda não aumenta e o poder de compra vai diminuindo a cada instante, porque a inflação ela está mostrando sinais de vida novamente. Então, a situação é bem complicada, e para o acreano em especial, né, porque não se vê perspectiva de geração de emprego. Então, o cenário não é bom, apesar de que os números do CAGED sempre são números generosos, são números oficiais generosos com os governos, mas a questão da renda é fundamental. Se não melhorar a renda, não há uma perspectiva de que as situações melhorem. Então, o panorama não alimenta nenhum tipo de otimismo. Vamos colocar uma referência aqui na nossa conversa. Eu queria conversar com você a respeito do Instituto de Gestão de Saúde, deputado, porque eu tenho acompanhado o noticiário e vi uma fala sua, acho que também do deputado Edivaldo Magalhães e também do líder do governo, Pedro Longo. Na sua avaliação, a proposta do governo não resolve o problema. Qual a perspectiva que esses quase 1.000 servidores do IGESAC podem alimentar, deputado? Olha, Itan, para as pessoas que estão nos ouvindo e nos assistindo, o IGESAC é o Instituto de Saúde do Acre, que substituiu o antigo ProSaúde, que é uma empresa paraestatal que hoje congrega milhares centenas, mais de 1.000 pais de famílias, trabalhadores, grande parte deles fizeram concurso público e lutam por uma fixação no serviço público. E todos eles estão na lista de demissão por conta de uma decisão do Ministério Público do Trabalho. Olha só, essa decisão, que é de outrora, não foi no governo agora, ela acabou criando uma tensão dentro do serviço público. O governo atual havia assumido um compromisso de buscar uma solução para essa situação, caso ganhasse, né? Dialogou no período eleitoral com os servidores, eles atribuíram ao atual governo a perspectiva dessa resolução, e de lá para cá alguns movimentos vêm sendo feitos. O primeiro foi transformar o ProSaúde em IGESAC. Não resolveu o problema. E agora há uma tentativa e esse projeto que está aqui na Assembleia, ele quer acabar com o IGESAC e transformá-lo em uma empresa em dissolução, ou seja, em extinção. Para se assemelhar ao modelo Emater, CAGEACRE, essa empresa estaria passando por um longo processo de dissolução, e durante esse período era o tempo que levaria para que os servidores pudessem continuar trabalhando e até se aposentar. Este modelo pode parecer atraente e ele tem aproximado muito os servidores, os sindicalistas, os representantes dos servidores desse projeto, ou seja, a maior parte dos sindicalistas acha que é uma saída.
apesar de que a saída que os sindicalistas e que nós da oposição entendemos que é aquela prometida pelo governo, que resolveria a situação, o governo, a PGE, disse que não faz, né, não tem como fazer, que era mudar a natureza jurídica de paraestatal para uma fundação pública. Aí resolveria o problema, mas o governo disse que não vai encaminhar esse projeto para cá, e se tiver que votar vai ser do modelo que está. Então nós entendemos que não vai resolver o problema, porém se pode com ele ganhar um pouquinho mais de fôlego, né? Nós temos uma tendência a votar nesse projeto dependendo do aval dos seguidores do IGESAC, porque no meu entendimento esse projeto ele não vai resolver o problema. Ele pode criar, inclusive, algumas dificuldades, mas enfim, nós vamos aprofundar isso na próxima terça-feira. Deputado, um dos argumentos que o governo utiliza para não mudar a natureza jurídica do Instituto é de que ele é inconstitucional. Como é que essa informação é recebida por vocês? E eu gostaria de que o senhor aproveitasse a oportunidade e falasse um pouco a respeito dessas complicações que o senhor citou aí agora, referente a esse desenho aí de tornar o IGESAC uma empresa em extinção. Quais são essas complicações que o senhor vislumbra? Correto. A leitura que o governo faz de que o projeto é anticonstitucional, da mudança da natureza jurídica, não é o que se falava lá atrás, né? Que seria uma das alternativas para resolver a situação. Porém, há vários olhares acerca dessa situação, né? Inclusive como é inconstitucional se a grande parte desses seguidores fizeram concurso público, se grande parte desses seguidores recebem a partir dos recursos públicos, nunca tiveram relacionamento nenhum com empresas particulares. Todos os recursos que transitou dentro do ProSaúde, atual IGESAC, foi oriunda do serviço público, ou seja, do orçamento do Estado. Então, é um argumento que não tem a força, no meu ponto de vista, de inconstitucionalidade que se está dizendo. As dificuldades que esse projeto, sendo votado da maneira que está, ou seja, você acabar com o IGESAC, né, ou seja, tirar ele de circulação, pode ser que, quando a Assembleia aprovar essa lei, o Ministério Público do Trabalho lá questione, né, a lei, e aí, ao final, os servidores serem demitidos e a gente não ter mais nem a figura jurídica, ou seja, a natureza jurídica de IGESAC para poder acolher ou fazer um segundo movimento. Ou seja, imagine você, se a empresa entra em dissolução, aprovada e sancionada pelo governador, aprovada na Assembleia e sancionada pelo governador, mas a Justiça diz, não, vocês estão querendo burlar aqui. E aí diz, as demissões seguem. E qual é o outro movimento, o próximo passo que a gente pode Não dar, haverá. se não tem mais IGESAC? Não haverá, exatamente. Eu conversando aqui mesmo no programa Gazeta Entrevista com o líder do governo, eu até lembrei, olha, a Assembleia Legislativa, que precisa dar segurança jurídica a todo esse processo, essa é uma missão da Assembleia Legislativa. Ela só tem um tiro para dar. Se ela errar nesse tiro, lascou. Nós vamos fazer um intervalo agora, deputado, e vamos voltar. E aí eu queria conversar um pouco mais detalhes a respeito da questão da vacina, variante Delta, enfim, e o nosso compromisso. Queria saber como é que o deputado tem observado aí o comportamento da comunidade aqui da capital em relação a essa variante Delta, possibilidade de termos variante Delta aqui, enfim. Vamos conversar com o deputado Genilson Leite a respeito de saúde pública, gestão pública, logo após o intervalo.